Vamos falar agora dos incêndios devastadores que atingem a região de Los Angeles, na Califórnia. Acompanhou o desafio de moradores que foram obrigados a sair de casa. Afinal, quais as causas dessa devastação que toma conta de uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos? Enquanto o fogo continua destruindo o terceiro maior estado dos Estados Unidos, Califórnia, o balanço continua a subir consideravelmente. 27 mortos, 37 pessoas estão desaparecidas. Os incêndios de Los Angeles queimaram até agora 40 mil hectares de terra, aproximadamente o mesmo tamanho de Washington, cerca de metade do tamanho de Filadélfia, 1/8 do tamanho de Los Angeles. É lá que está situada a indústria que torna Califórnia a famosa Hollywood. Os incêndios de Los Angeles são alimentados pelos ventos fortes Santa Ana, que são comuns de outubro a março de todos os anos no sudoeste dos Estados Unidos. Afinal, quais são as causas desses incêndios? Algumas fontes dizem que uma vela foi colocada demasiado perto de uma substância altamente inflamável e explosiva. Outras fontes alegam que talvez o sobreaquecimento e curto-circuito elétrico tenham sido os causadores dos incêndios. Também outros dizem que pode ter sido iniciado acidentalmente por descuidos ou negligências. Segundo Anthony Marrone, um dos principais coordenadores dos bombeiros, disse que a baixa umidade da região, os chamados ventos de Santa Ana, com velocidade próximas de um furacão, e a falta de infraestruturas foram os principais fatores causadores das enormes devastações. Em Los Angeles, os ricos contratam bombeiros privados para se protegerem dos incêndios. Algumas pessoas gastam uma fortuna equivalente a 300 a 15 mil dólares por dia para proteger as suas mansões multimilionárias. Nos bairros ricos, têm os seus próprios bombeiros mercenários, incluindo bombeiros privados com equipamentos de última geração. Neste vídeo, falaremos de algo que muitos não falam, porque não sabemos. Mas o certo é que um evento que aconteceu em Hollywood algumas horas antes do início dos incêndios, blasfêmia. Sim, você entendeu bem. Hollywood continua se divertindo usando o nome da igreja, zombando e usando o nome de Deus para fazer comédias e brincadeiras de mau gosto. Algumas horas antes do início dos incêndios devastadores, como você vai ver imediatamente neste vídeo, na verdade, um dia antes que o incêndio começasse a destruir a Califórnia, mas precisamente na noite do dia 5 a dia 6 de janeiro de 2025, houve em Hollywood um evento chamado The 2025 Gold Globe Awards, que é o Prêmio Globo de Ouro, que celebra o melhor do cinema e da televisão, honrando os melhores profissionais de cinema e televisão. Enquanto as estrelas e os artistas de Hollywood estavam sendo honrados por seus melhores filmes, a comediana Nikki Glaser,
que animou a cerimônia da temporada, pronunciou um discurso no qual ela incluiu o nome de Deus de forma mais desrespeitosa, deselegante e desonrosa, onde todos os presentes riram sem medo, sem respeito nem dor. Após ela atribuir a Deus uma nota 0 da parte de Hollywood. Todo mundo na sala se divertiu bastante, aplaudindo enquanto continuava brincando com o nome de Deus por vários minutos. De qualquer forma, é hora do nosso resumo do meio do show e estou aqui no chão com todos os meus colegas. É isso mesmo. E isso é tão empolgante, porque já aconteceu tanta coisa na primeira metade e os discursos de agradecimento foram incríveis. Quem foi mais mencionado? Vamos ver os números. Então, elenco e equipe estão liderando com 11 menções. Mães estão firmes com 3 menções. Deus, Criador do Universo, 0 menções. What? E Mário Lopes, apresentador do Access Hollywood, uma... Alright. Ok. Nenhuma surpresa nesta cidade sem Deus. It's been a 4-day nightmare for firefighters in Southern California. A questão é a seguinte: qual era o objetivo desse discurso? Sim, era o momento de se divertir e de rir. Mas por que incluir o nome de Deus? Não havia outro nome para pôr na lista? Tinha que ser mesmo o nome do Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Durante uma atividade tão fora do contexto religioso, o que Deus tem a ver com esse evento do cinema, da música e da tele-realidade? Ao ponto de incluir seu nome na lista dos participantes para depois atribuir-lhe a nota 0. É como se ela quisesse dizer ao mundo: para nós, as estrelas de Hollywood, Deus não existe. E é por isso que o colocamos no fundo da lista e lhe damos 0 pontos, porque para nós ele não cumpriu nada. Ela disse que Deus, o Criador do Universo, não recebeu nota nenhuma por parte de Hollywood, porque para eles Deus não existe, por isso nota 0. Para eles Deus não faz nada, nunca fez nada, então lhe atribuímos nota 0. E eles todos acharam graça, riram sem respeito, sem temor, sem dor, sem nenhuma consideração ao Altíssimo. Menos de 48 horas após esse discurso blasfemador, os incêndios atingiram a Califórnia, forçando milhares de habitantes a fugir, onde mais de 12 mil residências e empresas foram destruídas, causando danos estimados a 300 bilhões de dólares americanos. Várias foram evacuadas e outras desapareceram, sem contar as centenas de vítimas. As chamas derrubaram o Pacific Palisades, um dos quartéis mais ricos dos Estados Unidos, deixando os bombeiros aborrecidos enquanto lutam contra o incêndio desde o chão aos ares, no momento em que o fogo aniquilava as casas, cujo valor poderia alcançar vários milhões de dólares americanos. Quase 30% dos trabalhadores do cinema e da televisão do país viviam nesta cidade chique. Isto inclui os escritores, os montadores e operadores de câmera,
os maquiadores, os tratadores e muitos outros. Na verdade, a Califórnia sempre teve problemas com incêndios, mas nunca a uma tal escala e nunca tão desastroso. Não estou afirmando que Deus enviou este fogo para puni-los, mas uma coisa é certa: o fogo não teria começado sem a permissão de Deus, porque nada no universo acontece sem a vontade e a ordem do Todo-Poderoso, assim como está escrito na sua palavra no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 37. Na verdade, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, mas a sua paciência tem limite. O livro de Êxodos, no capítulo 34, diz: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidas. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trisnetos pelos pecados dos pais. Mas quando Deus fica irado, consequências ocorrem imediatamente ou mais tarde. De facto, usar o nome de Deus para fazer brincadeiras, isto é abominável. Os homens estão a perder o caráter como homens, estão a se comportar pior que os animais, porque nem mesmo os animais ousariam usar o nome de Deus para se divertir. Também não é uma novidade para Hollywood. Há anos, Hollywood sempre usou seus filmes e suas canções para atravessar as fronteiras e banalizar o sagrado. Ele usa sua indústria para ensinar as pessoas a zombar do nome de Deus, a minimizar aqueles que o obedecem e a rejeitar suas normas e seus preceitos. Desde sempre a humanidade tende a se esquecer que existe um ser supremo que governa o universo, um ser muito maior que qualquer fortuna, qualquer fama, qualquer sucesso. Sim, há liberdade de expressão, mas isso deve ficar entre nós humanos. Nossa liberdade de expressão não deve ir até o ponto de se divertir com o nome do Criador, o Todo-Poderoso. Em menos de 48 horas após a blasfêmia que ocorreu em Golden Globes, em Hollywood, está um fogo. E até agora o fogo não parece parar, apesar dos meios colossais distribuídos pelo país mais rico do mundo. É importante notar que, segundo as Escrituras Sagradas, quando o julgamento de Deus chega, ele ganha. Assim como está escrito na sua palavra, no livro de Naum, capítulo 1. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Estes incêndios são uma espécie de punição de Deus? Isso é algo que não podemos afirmar ou confirmar. O que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é o seu ponto de vista? Deixe o teu comentário e partilhe, para que nos próximos tempos possamos enviar mais conteúdos. Uma coisa podemos afirmar, sem dúvidas, é que basta que uma boa chuva caia do céu para que este pesadelo terrível na Califórnia termine imediatamente. E ninguém tem o poder de fazer a chuva descer se não for o Deus Todo-Poderoso, aquele com quem Hollywood zomba. Esse tipo de calamidade lembra a humanidade que é Deus que comanda tudo e todos, até aqueles que zombam dele. Um dia vão se prostrar diante dos seus pés.
conforme está escrito na sua palavra no livro de Apocalipse 2:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meus irmãos, com Deus não se zomba. Ele é o Todo-Poderoso. Criou tudo e todos, juntos na fé, até Jesus Cristo voltar.